separando as coisas, faz parte do avanço para a aquisição do correto saber racional, entender também as falas do racional superior sobre a natureza, por ter alta consideração pelas duas energias que comandam a deformação, por serem elas as peças-chaves para a geração, manutenção, lapidação e transformação das vidas humanas para sua evolução, o racional superior usou variadas formas de falas sobre a natureza. Uma hora se referindo à parte elétrica, outra hora se referindo à parte magnética, outra hora se referindo às duas, outra isentando as duas de suas ações precipitadas, chegando a colocar a culpa por isso ou aquilo nos seres humanos e não nelas, que são os poderes responsáveis pelo governo e condução da humanidade. Tem as falas, uma hora agradando, outra hora chamando atenção, outra hora fazendo seus pedidos em forma de afirmação, outra hora depositando nelas a confiança de que vão se alinhar precisamente com a fase racional, tendo de tudo um pouco e evidenciando para todos nós a natureza de cada uma dessas duas energias que formam a natureza, a dona de nossas vidas, porque é assim o redígio do desencanto. Então, em tudo e por tudo, na cultura racional, tem o racional superior envolvendo a natureza em tudo, o que não poderia ser diferente, porque ela é a dona da deformação, a geradora dos seres humanos, e é quem detém o poder de transformar o ser humano em nova forma humana ou em forma de irracional. Então, em poucas palavras, assim são as coisas na cultura racional, assim são as coisas faladas sobre a natureza no modo do redígio do desencanto, que no redígio do desencanto tem todas essas variações de falas ou comunicações, mas, ficando a cargo do estudante, separar as coisas e entender as coisas em separado, entender as entrelinhas, os pedidos em forma de afirmação, o jogo de cintura do racional superior e seu respeito para com a natureza. E esse estudo, devendo ser feito, porque temos que ter o saber correto e completo de todos os assuntos racionais. Então, não tem como ficarmos capengas no saber racional, entendendo isso ou aquilo muito bem, mas não entendendo nada disso, ou não sabendo nada disso, por medo de interpretar isso ou aquilo erroneamente. Que pior do que isso é se manter interpretando primariamente as falas racionais, que é a interpretação no modo do encanto, que é o modo em que o redígio do desencanto é desprezado. Isso sim é interpretar de forma errada os assuntos racionais, e por a natureza ser, a todos os instantes, citada nos livros Universo em Desencanto, temos sim que observar como e por que o racional superior está falando isso ou aquilo sobre a natureza. Vamos ler que a natureza está radiante de alegria por ter chegado à fase racional e ver o animal racional passar a aparelho racional para poder voltar ao seu estado natural. Aí a gente lê isso e separa. Alegria da parte elétrica da natureza, porque a parte magnética sente e entende as coisas de outra forma. Para a parte magnética, o bom é que todos fossem transformados para as classes inferiores, chegando a ficar indignada e até furiosa com a salvação dos seus feitos pela energia racional. Então a gente vai lendo e já vai observando a dualidade das falas, porque tem a comunicação sobre o elétrico e sobre o magnético. Vindo daí, dessas análises, a correta interpretação dos assuntos racionais. Em outras passagens, o racional superior diz que os seres humanos estão sofrendo demais da conta porque se esqueceram do raciocínio ou porque não quiseram esperar o terceiro ciclo do desenvolvimento humano, o ciclo do desenvolvimento do raciocínio. Então tem essas falas em favor da natureza, ou chamando a atenção dela, de forma sutil, nas entrelinhas, sobre a causa do aumento do desequilíbrio humano, que se formos ler, sem colocar o que é de responsabilidade da natureza e o que é de responsabilidade do ser humano em seus devidos lugares, não vamos decodificar essa mensagem racional de forma correta. Porque tem nisso, também, o propósito de que estudemos o que está ali colocado, porque estamos fazendo o curso supremo do raciocínio. Assim como,
Por exemplo, quando o racional superior diz que os culpados de estarmos aqui como sofredores imortais somos nós mesmos, por nossa desobediência em progredir na parte que não estava pronta para entrar em progresso. Temos, portanto, em nossos estudos, que separar as coisas que estão ditas de forma entremeada. Então tem as muitas variações de fala sobre a natureza, tem as falas que a natureza está levando à cultura racional por todo o mundo. E isso falado em meados dos anos 80. Mas o mundo é de 8 bilhões de seres humanos, não é de meia dúzia de pessoas. Então, a verdade é outra muito diferente. No mundo hoje, mais de 40 anos depois de completado a parte básica do conhecimento racional, o mundo vive sem nem mesmo ter noção do que vem a ser a cultura racional, porque a afirmação feita e milhares de outras, semelhantes, são na verdade pedidos feitos à natureza e que achou por bem, até então, não atender esses pedidos do racional superior, porque em sua soberania ela pode, ou não, querer atender. Aí a gente vai lendo e não vai simplesmente aceitando o que está escrito, que isso seria ler no modo do encanto. Quando é dever do estudante racional, estudar no modo do desencanto, analisando, separando, completando e observando as perspectivas ou aspectos usados no pronunciamento daquelas falas. Aqui o racional superior está evidenciando a parte geradora da natureza. Aqui está evidenciando o rigor, as cobranças que a natureza faz, sem piedade, sem pena de ninguém. Aqui ele está falando das leis da natureza, aqui está evidenciando a soberania da natureza, aqui a importância de se respeitar essas leis e a sua soberania. Aqui está nos explicando como cada parte da natureza enxerga a humanidade e a fase racional. Aqui ele está nos explicando que a natureza coloca acima de tudo a sua sentença de liquidação do animal racional para levar os seres humanos para as classes inferiores. Aqui ele está falando para a natureza que não são assim as coisas certas, racionais, pois racional é a origem de tudo e de todos, e que tudo e todos vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, mais cedo ou mais tarde. Salve!